Duas perguntas que vão te ajudar a entender que perfil de investidor você é. Existem dois tipos de perfis e eu vou trazer aqui nesse vídeo duas perguntas que vão te enquadrar um pouquinho melhor em um desses dois perfis. Esse vídeo aqui é uma continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre o investidor inteligente do Benjamin Graham. Esse é o capítulo 4 que fala da política geral de investimentos, um pouquinho de foco no primeiro perfil, que é o investidor defensivo. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês o panorama geral de como que você pode entender qual é o seu perfil de investidor. Então, para definir a sua carteira de investimentos, você tem que olhar para ela como você olha para você. Você tem que se entender um pouquinho melhor para saber como é que você investe. Então, você monta a sua carteira de acordo com o seu estilo de vida e o seu perfil pessoal. Você tem que estar confortável com a carteira que você tem na mão. E aí, as duas perguntas que ajudam a te encaixar ou te enquadrar num perfil mais defensivo ou num perfil mais agressivo. Nesse momento da sua vida, você pode correr riscos com o seu dinheiro para buscar uma rentabilidade maior, para buscar ganhar mais? Quer dizer, você pode pegar uma boa quantidade do seu dinheiro para arriscar ganhar mais com ele, mas também arriscando perder? Então tem muitos momentos e tem muitas situações na vida que a gente pode ou não fazer isso. Por exemplo, se eu tenho filhos pequenos, não tenho uma reserva muito grande, pode ser meio problemático eu arriscar mais dinheiro. Mas se eu estou no começo da minha vida e recebi, por exemplo, uma herança, esse dinheiro não vai me fazer falta para nenhum dos planos que eu tenho para os próximos anos. Então não é um problema se eu arriscar um pouco mais e trabalhar um pouco mais para buscar uma rentabilidade melhor nesse dinheiro. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é: nesse momento eu posso arriscar dinheiro ou não? Ou eu posso arriscar quanto do meu dinheiro? E aí você começa a pensar, é 10%, é 50%, é mais do que isso? Não, o que eu posso fazer na dinâmica da minha carteira do meu dinheiro? Posso arriscar ou não posso arriscar? Primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é: quanto tempo e energia mental, intelectual você tem para despender nos seus investimentos, estudando, avaliando o mercado, avaliando as alternativas e entendendo sobre finanças para investir super bem. E esse tempo que você tem disponível é o outro definidor do seu perfil. Explicando de forma geral, se você não tem tempo para ficar em cima do seu dinheiro, cuidando dele e olhando qual é a alternativa mais ágil para a gente tomar uma boa decisão, é melhor você tomar um caminho mais passivo, mais defensivo. Se você tem tempo e energia e gosta de pesquisar sobre finanças e sobre investimentos, aí você tem a possibilidade de fazer uma carteira mais ativa, mais agressiva, ficar mais em cima, buscar oportunidades e ser mais ágil com o seu dinheiro. Mas é importante que você seja muito sincero sobre essa pergunta e sobre essa resposta. Então, assim, por exemplo, se você trabalha muito com uma área que não tem nada a ver com finanças e vai ser muito difícil que você consiga ler e entender o cenário econômico para tomar boas decisões rápidas, a orientação que o autor dá é que você pegue uma carteira mais defensiva e trabalhe numa estratégia mais passiva. Já se você tem tempo, está aposentado ou tem um bom espaço, uma liberdade para poder estudar e trabalhar bastante, inclusive gosta de gastar seu tempo e sua energia, porque vai bastante energia nisso também, estudando suas finanças, uma estratégia mais ativa, mais agressiva pode ser interessante para você. Então você já percebeu que a gente está tentando se enquadrar entre um mais conservador, um mais agressivo, e esses são os dois perfis que eu falei no início do vídeo. O perfil agressivo, ou empreendedor, ou ativo, e o perfil defensivo, ou conservador. E o perfil passivo, defensivo ou conservador. Isso são apenas formas de caracterizar esses dois perfis e nenhum é melhor que o outro, eles são apenas adequações daquele perfil de investimento que você precisa escolher. E você também não precisa escolher ou um ou outro. Geralmente a nossa carteira tem um percentual ou um tanto de passividade e um tanto de agressividade. Então é a dosagem que faz esse encaixe, essa montagem da carteira funcionar. Mas de forma geral, o investidor defensivo ele vai ter uma carteira mais tranquila, que vai crescer devagar, ele não vai se estressar muito com sobe e desce dos mercados e ele vai conseguir levar numa boa, né, a sua carteira crescendo de uma forma mais tranquila. Menos rentável, mas mais tranquila e mais, digamos assim, com menos oscilações. Já
um empreendedor ativo ou agressivo, ele vai buscar mais rentabilidade. Então ele está se colocando em posições mais arriscadas, ele está mais em cima também do mercado, ele vai ter que gastar mais energia para isso. Então o esforço também é maior nesse tipo de carteira agressiva. E agora falando de cada um dos perfis, primeiro começando pelo perfil defensivo. Perfil defensivo, como eu estava falando, é mais tranquilo, é mais calmo e ele usa de algumas fórmulas, segundo o autor, para fazer com que a carteira ande de uma forma tranquila com o passar dos anos. E uma dessas fórmulas é o investimento automático em ações, onde você todos os meses vai lá e aporta numa carteira de ações o mesmo valor, independente se o mercado está subindo ou está descendo. Então você busca um preço médio por comprar na queda e na subida das ações da sua carteira. Essa carteira, por mais que ela não seja agressiva, ela demanda que você tenha uma certa estabilidade nas suas emoções para não querer esperar, buscar uma rentabilidade quando você está numa estratégia defensiva, ou deixar de comprar numa baixa, ou deixar de vender numa alta, alguma coisa nesse sentido. Essa é uma estratégia mais simples, então ela não vai te exigir também muito pensamento sobre se é o momento certo, muito cálculo, muito estudo sobre os balanços das empresas que você está investindo. Você sabe, tem uma orientação para longo prazo, você vai todo mês pingando um investimento lá naquela carteira. E principalmente esse perfil mais defensivo é um perfil que não gosta de ficar estudando esse mercado, não gosta de ficar estudando finanças e despender, e principalmente não tem tempo para ficar dedicando quanto a isso. Então se você trabalha em uma outra área que te exige dentro do seu horário comercial, te desgasta muito intelectualmente, depois chega no fim do dia, cara, não vou querer estudar mais horas de finanças para tentar buscar uma rentabilidade um pouquinho melhor. Nesse sentido, é melhor talvez você se preservar, porque o seu principal ganha-pão pode estar no seu emprego, né, e ainda não nos seus rendimentos da sua carteira. Então é melhor você preservar de onde vem mais a maior parte do seu rendimento, que é do seu emprego. E assim você tem uma carteira tranquila, né, fácil de gerenciar, que não vai dar solavancos e que você principalmente não precisa dedicar muita energia em cima disso. E tá tudo certo, você não é um investidor pior por causa disso. Depois, o perfil do investidor agressivo, empreendedor, ativo. O que demanda esse tipo de perfil de investidor? Primeiro, tem que ser uma dedicação de muita dinâmica, né? Você tem que ter tempo e vontade para se esforçar e conhecer bem o mercado. Então, ler bastante artigos, entender sobre os balanços das empresas, acompanhar o mercado e as corretoras, as empresas de investimento, os escritórios de agentes autônomos, eles disponibilizam muito conteúdo, tem casas de análise que também trazem conteúdo. Então, não vai ter tempo de você consumir o tanto de informação que existe aí, mas você pode ir muito a fundo escolhendo as fontes certas para conhecer. E a minha dica é o blog da empresa onde eu trabalho, que é a Eu Quero Investir. Lá tem muito conteúdo interessante, tem muitos eventos online também. Toda segunda-feira às 11 horas tem abertura de mercado, toda sexta-feira às 5 horas tem o fechamento da semana. O canal do YouTube da EQI também é cheio de informação, tem muita coisa legal. O BTG Pactual também disponibiliza um monte de informação importante. E se você tem também uma conta aberta na EQI, por exemplo, você tem acesso às carteiras recomendadas do BTG. Então você pode fazer os seus estudos a partir dessas carteiras recomendadas. Mas então é bem importante que você saiba que você precisa de tempo e dedicação. Então, se você já tem tempo e dedicação, você tem que ter vontade de estudar isso, né? Tem que ser uma coisa que você goste de fazer, senão você não vai conseguir fazer isso a longo prazo. E finanças e economia é uma informação, é uma área, na verdade, complexa, né? A gente trata de política, de perfil socioeconômico, da situação econômica do país, dos investimentos internacionais, dos tipos de produtos. Então é uma infinidade de informação que você precisa explorar. E geralmente também o investidor agressivo tem um perfil um pouco mais competitivo, quer buscar, quer aproveitar uma oportunidade, não deixá-la passar. Então faz parte
desse perfil ser um pouco mais dinâmico, ser um pouco mais agressivo, como o próprio nome diz. Então esse é mais ou menos o perfil do investidor agressivo. Ser um investidor agressivo também não é uma grande vantagem, ou não quer dizer que seja melhor do que o investidor defensivo, mas é um perfil onde ele vai arriscar mais, então é onde a gente vê mais exemplos de gente que arriscou e ganhou, ou arriscou e perdeu também. Mas a gente olha para aqueles exemplos de muita gente que fez um estudo bem feito, né, sobre a complexidade de tudo isso, aproveitou uma oportunidade, teve um salto aí de patrimônio. Esse tipo de coisa acontece com frequência no mundo das finanças, dos investimentos, do perfil de investidor agressivo. Mas geralmente com quem tem tempo e disponibilidade para estudar tudo isso. E o pior exemplo que eu já vi é gente que quer fazer uma carteira agressiva sem tempo para dedicar para ela. Esse é o desastre. Então, olhando para os dois perfis, você precisa escolher um caminho que faz mais sentido para você. Escolher ele e ser fiel à estratégia que você montou junto com o seu assessor de investimentos. E é bem importante que você mantenha os custos e as emoções sob controle. Então, os custos no sentido de cuidar com a corretagem, cuidar com os custos das empresas que você investe, né, da corretora, do escritório de agente autônomo, perguntar para eles sobre isso. E principalmente as suas emoções, que não é só o mercado que dá prejuízo em um momento de baixa. As nossas emoções, a nossa falta de autocontrole também cumpre um papel fundamental para a gente não ter prejuízo. Então, ter as emoções sob controle nas situações difíceis, nas crises, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, o risco, ele não está só apenas no mercado e na economia, ele está em nós mesmos. Pense isso quando você estiver montando sua carteira ou quando você estiver pensando que está na hora de comprar ou vender. E nesse capítulo aqui, o Benjamin Graham, o autor, ele explora um pouquinho mais o perfil do investidor defensivo. E ele coloca algumas fórmulas aqui, algumas orientações gerais sobre o que fazer numa carteira mais defensiva. E a primeira delas é: nunca ultrapasse 50% da sua carteira com produtos de renda variável, ou seja, ações, fundos imobiliários, fundos de ações. E nesse perfil de carteira, você não vai buscar o melhor dos rendimentos, mas você precisa buscar o rendimento adequado ao seu perfil. Então, essa regra dos 50% no máximo, mas eu vejo muitos perfis defensivos que botam muito menos e estão bem tranquilos quanto a isso. Botam 10%, por exemplo, num fundo de ações e está tudo certo, e estão felizes com as suas carteiras e estão crescendo os seus patrimônios muito bem. Outra questão. Esse tipo de investimento, de uma carteira mais defensiva, ela não é complicada, mas ela exige disciplina. Então, você vai precisar fazer investimentos todos os meses, você vai realocar sua carteira na orientação do autor mais ou menos a cada 6 meses para ver se está tudo certo, se está bem organizado. Em algumas situações ela pode estar sendo conservadora demais, então pode ser que você deixe algumas oportunidades passarem por estar com uma carteira conservadora demais. Aí nesses casos vale também você deixar um alerta com o seu assessor de investimentos para pensar junto, pensar se está no momento de arriscar um pouquinho mais, de botar um pouco mais de agressividade na sua carteira conservadora. Então, sempre fique alerta também em relação a isso. Então você vai fazendo ajustes, é bem importante que você seja paciente, disciplinado, controlado com as suas emoções. E assim que você definiu quais são os percentuais, né, de renda variável e renda fixa, você ajusta eles se sua vida mudar. Então, se 50% faz sentido hoje de renda variável, amanhã pode ser que seja 30%, que seja 20%. Se for mais do que isso, você está mudando para um perfil mais agressivo. Então, talvez a estratégia toda tenha que ser diferente. Mas, se a sua vida mudar, a carteira também pode mudar, ela não é imutável, né? Então, a gente se ajusta de acordo com a sua vida. O importante é que você fique sempre confortável com a sua carteira de investimentos. Então, gente, esse foi um capítulo que eu achei muito bacana, que trouxe informações que eu guardo para mim, para trabalhar lá na empresa, na IQI, que me ajuda bastante a pensar como um investidor e pensar de uma forma muito mais simples, porque aqui eu estou só polarizando entre o investidor conservador e o investidor agressivo. Então, é fácil de pensar assim quando a gente simplifica um pouco as coisas, mas ajuda também a gente a se enquadrar num lado ou no outro. E lembre, então, resumindo o vídeo, existem esses dois perfis. Existem duas perguntas que ajudam bastante você a se encaixar num desses perfis. A primeira é, nesse momento da sua vida, você tem disponibilidade de arriscar o seu dinheiro e quanto desse dinheiro?
E a segunda é se você tem disponibilidade de tempo e energia mental para se dedicar aos seus investimentos e a finanças de uma forma geral. Então, dependendo do que você responder nessas duas perguntas, você sabe se você se encaixa bem num perfil agressivo ou se encaixa melhor num perfil conservador. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não se lembrem, esse aqui é o capítulo 4 do livro do Benjamin Graham, Um Investidor Inteligente. Tem na playlist aqui o capítulo 1, 2 e 3, então se você não viu, vai lá consumir aqueles conteúdos e eu vou seguir daqui para frente fazendo os próximos também. Então acompanhe o nosso canal para receber isso tudo, clica aqui em inscrever-se, que você nos ajuda a compartilhar e para você também receber as notificações todas, e conta comigo para compartilhar tudo que eu estiver aprendendo com vocês nessa minha jornada aí para me tornar um pouco mais mestre do meu dinheiro, tá bom? Valeu, tchau, tchau!